sua memória é boa? Nesse vídeo eu vou te mostrar que sim. Certa vez eu perguntei para um amigo se ele tinha uma boa memória, ele falou que sim, tinha acabado de comprar um chip com vários gigas que dava para música, vídeos, jogos e não é desse tipo de memória que eu estou falando não. Eu estou falando de uma memória muito mais importante que você tem aqui dentro da sua cachola. Memória é a sua capacidade de receber informação, armazenar e depois recordar, se lembrar quando for oportuno ou então quando for necessário. A memória é muito importante nas nossas vidas. Ela molda a nossa personalidade, nos ajuda a ser quem somos e nos auxilia em diversas atividades no dia a dia, como por exemplo, andar de bicicleta, falar ou até mesmo fazer gelo sem precisar da receita. Sem essa capacidade incrível de memorização, a gente teria que aprender todas essas atividades todos os dias. Não ia ser nada fácil. Pois é, nós somos o que nos lembramos ser. Isso mostra o quanto a memória é relevante em nossas vidas. A propósito, eu tenho uma pergunta para você. Quantos gigas tinha lá no chip que o meu amigo comprou, você lembra? Provavelmente você não vai lembrar e o motivo, a explicação é muito simples. Eu não falei quantos gigas tinha e é impossível você se lembrar de algo que você nunca soube. A primeira fase da memorização é a aquisição, é quando você recebe uma informação. E muitas pessoas acabam subestimando essa parte tão importante da memorização. A aquisição ela depende da sua atenção. Então muitas vezes quando você está em uma festa, conhecendo as pessoas, você fica tão nervoso para pensar o que você vai falar, que muitas vezes você não presta atenção no que a pessoa está falando. Então ela vai, se apresenta, você não teve uma boa aquisição daquela informação e depois você fica tentando se lembrar qual é o nome dela. Como você não teve a aquisição da informação, você provavelmente não vai se lembrar e aí vai acabar colocando a culpa na sua memória. A aquisição é uma fase importante. A segunda fase é o armazenamento e a terceira fase é a recordação, é quando você vai tentar se lembrar de algo no momento específico. Aliás, eu tenho uma segunda pergunta para você. Quanto tempo você é capaz de armazenar uma informação no seu cérebro? Para responder essa pergunta, é bom saber que basicamente existem dois tipos de memória. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é a sua capacidade de guardar uma pequena quantidade de informação por um pequeno período de tempo. Ela é importante. Por exemplo, se você vai ligar para uma pizzaria, você não precisa memorizar esse número por toda a sua vida. Não. Você só precisa saber do número durante um pequeno período de tempo enquanto você está digitando os números. Depois você esquece e fica tudo bem. Nem todas as informações você precisa saber por toda a sua vida. E tem coisas que você esquece em questão de segundos. Quer ver? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz nesse vídeo? Você não lembra, não é? Se você não lembrar, tudo bem, é normal. E antes que você comece a botar culpa na sua memória de curto prazo, eu já vou te avisando que ela é muito importante na nossa vida. Pensa na memória como se fosse a sua caixa de e-mails. Você recebe vários e-mails todos os dias. E a maneira mais inteligente ou mais eficiente de lidar com isso é sendo seletivo. Você precisa olhar rapidamente quais são os e-mails que você tem e aí você começa a ver o que é relevante. O que não é importante, o que você não precisa guardar, você joga fora, você joga no lixo, assim como acontece na sua memória de curto prazo. E aquilo que é relevante você precisa guardar, porque você sabe que vai precisar acessar e ver aquilo durante um período maior de tempo. No seu cérebro, lá na sua memória, existe uma região encefálica muito importante nesse processo, chamada de hipocampo. Ele te ajuda a conseguir fazer com que haja essa concretização, essa consolidação da sua memória lá no seu cérebro. Então assim você consegue guardar essa informação por um período maior de tempo. Essa não é mais a memória de curto prazo, é um outro tipo de memória e o nome dela é memória de longo prazo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui depois falando sobre a relação da memória com as emoções e explicar por que aquelas músicas, alguns tipos de música, acabam grudando como se fosse um chiclete na nossa cabeça. Então é só colocar aí nos comentários e depois a gente vê se consegue fazer esse vídeo, beleza?
Então, bom, o que eu queria falar para vocês é que eu vejo muita gente reclamando da memória, dizendo que não tem uma boa memória, mas eu não vejo elas fazendo muita coisa para melhorar. Hoje em dia a gente tem celular, tem agenda, procura fazer anotações e listas e vai usando cada vez menos a nossa memória. Isso não é bom, porque você precisa exercitar essa sua capacidade. A memória, como qualquer outra capacidade cognitiva, ela pode ser aprimorada conforme você a utiliza. É possível exercitá-la e torná-la melhor. Conforme você usa o seu cérebro, ele vai se transformando, ele vai mudando as suas conexões. O nome disso é neuroplasticidade. E se você utilizar bem essa capacidade, você vai ter uma memória cada vez melhor. A sua memória é boa, desde que você a utilize e a exercite. Então, no dia a dia, procure guardar as informações, procure memorizar a sua lista de compras, memorizar o número de telefone, principalmente da sua crush, eu acho que vai ser muito útil. E quanto mais você exercitar a sua memória, melhor ela tende a ser. Então, eu acho que a principal dica que eu tenho para esse vídeo é que se você quer ter uma boa memória, use. O nome dela é Jennifer. Eu descobri ela.